Vocês já discutiram muitas questões aqui em relação ao Grêmio, mas especialmente, né, Debona, um tom ontem na avaliação do técnico Luiz Castro de um time, de uma vitória que ela é importante para retomada não, mas a renovação da confiança, né? O Grêmio encerrou uma sequência de 3 jogos sem vencer, né, entre Campeonato Brasileiro e Campeonato Gaúcho. Ele frisou mais de uma vez de que ainda é um trabalho em construção, e até ele foi questionado já na última pergunta, né, se esse era o time a partir de ontem, né, se ele ainda faria outros testes, né, e essa situação ficou em aberto, então ainda é um trabalho em construção. Sei que o torcedor está muito empolgado, né, especialmente em termos dos gols marcados pelo Grêmio ontem. A gente vai falar um pouco mais sobre o Carlos Vinícius, mas eu acho que tem um ponto de atenção aqui também, Debona, que é com relação ao sistema defensivo do Grêmio. E até falo isso porque, observando também no que diz respeito à repercussão junto aos torcedores, a defesa, né, o sistema ontem foi... 3 gols de novo. 3 gols de novo. E o sistema defensivo ontem teve algumas peças que foram criticadas individualmente pelo torcedor, né? E você pode falar muito bem também sobre isso, César. Wagner Leonardo, o Balbuena ontem, né, teve a manutenção da sua presença entre os titulares. Marlon, então, eu diria que esse é o principal ponto de atenção, porque o Grêmio, em 8 jogos nessa temporada, foram 11 gols sofridos. Né? E é uma sequência que começou lá no Clássico Grenal, né, com os gols sofridos ali, os 4 gols sofridos. Tem os 2 gols sofridos contra o Fluminense, depois o gol contra o Juventude no final da partida, ontem 3. Então eu diria que hoje é o principal aspecto, né, que até ontem... E foi uma coisa que o Luiz Castro falou também, que o Grêmio ainda busca esse equilíbrio entre o seu sistema defensivo e também entre o seu sistema ofensivo, que me parece, pelo menos, do meio pra frente. Valério, ele tomou 4 gols do Inter. Pois é, 11 gols em 4 jogos, né? Se tu pegar os jogos de Série A, que é o que importa, que é o nível, né? 10 em 4 jogos. Isso, 10 em 4 jogos. Isso. 4... Eu contei errado hoje no meio-dia. 4 do Inter. 4-2. 3 do Botafogo são 7, 2 do Fluminense, 9 e 1 do Juventude. Numa conta bem simples. Tem o do São José, né? Que é o primeiro gol. Numa conta adversário forte. É que numa conta simples... São 9 em 3 jogos. Numa conta simples... O Juventude pode ser um jogo... O Juventude caiu agora. Mas é que o Grêmio naquele jogo tava com um time alternativo. Tá bem. Um pouco diferente. Diga, Não, é que para efeito do argumentação de que ele busca o equilíbrio e ele precisa tentar encontrar, ao mesmo tempo ele diz algo que me deixou mais aliviado. Eu sei que é bem difícil, o Guerra tem sempre uma tese matemática que é inatacável, é sempre mais fácil ganhar de 1-0 do que de 5-4. Isso não é opinião do Guerra, isso é fato. Agora, ele gosta da ideia de que se fizer mais gols do que tomar, ganha. Para ele está valorizado o objetivo alcançado. Porque para você fazer 5 gols é muita competência. Ele usa, na coletiva, ele usa a expressão que ele... A definição que ele é um ofensivo. Exato. Que ele prefere ganhar de 5-3 do que ganhar de 2-0, mas tem um problema aí. Eu prefiro ganhar de 0-0. Tem um problema aí que é o seguinte. Tu não vai... Não sou eu que estou dizendo, foi ele que falou. Tem um problema aqui que é matemático. Ele não vai fazer 5 gols todos os jogos. Não vai. Se ficar tomando 3 de vez em quando, ele vai perder. Quando ele tomar 3 gols, na maioria das vezes ele vai perder. Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos... Não pode tomar 3 gols a todo jogo. Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos não pode tomar muito gol. Mas assim, a construção do time, ontem, os gols que o Grêmio levou não foram por questões táticas, foram erros. O primeiro gol, estão os 2 zagueiros, é um lançamento que tem 2 zagueiros contra o centroavante. Os zagueiros têm que ganhar essa jogada. Mas, Munari, é que o Grêmio tem zagueiros frágeis. Esse é um problema. Eu concordo contigo, tá? O Grêmio tem... E aí não tem sistema. Se tu olhar a escalação do Grêmio, tu vai critica alguém na escalação do Grêmio, tu vai criticar a linha defensiva. O Wagner Leonardo tá muito mal. O Wagner Leonardo não joga o que o Grêmio achou que ele jogava. Ele joga o que ele joga. Mas, gente, não é... agora eu paguei 4 milhões e meio, ele é bom? Eu diria que ele é super valorizado? Não, ele... Mas é óbvio que é. Gente, o Grêmio contratou o zagueiro do Vitória. Tá, mas tu defende que jogue o Kahneman ali, então? Vitória... Não, eu acho que o Kahneman tá insuficiente. É um problema, então. Eu acho que o Grêmio... Por que o Grêmio buscou, sem jogar um tempão, o Balbuena? Porque o Grêmio achou uma solução de um jogador que não precisava pagar... foi criativo e o Balbuena até quebrar a perna foi bem ali, me ajudou. Foram 2 jogos. Entendeu?
tudo bem, e ontem a gente criticou o Balbuena pela recuperação. Se tu lembrar o jogo contra o Sport do Balbuena, ele sofre porque o Grêmio jogou lá em cima, o Sport, inclusive é com esse jogador que o Inter estava citando para trazer, ele é que cria dor de cabeça. O zagueiro para correr para trás precisa ser veloz, senão você não pode jogar de um jeito que o zagueiro também, corra o atacante nesse jogo, o Léo Pereira. Passou por cima dele. Isso, que passou na bola aérea ofensiva, mais do lateral. O Balbuena participa de 2 jogadas ensaiadas e ele tem hegemonia de cabeça. Aliás, o lance do pênalti é o Balbuena. Essa foi uma escolha do Luiz Castro que passou batida porque o Grêmio ganhou, né? Mas se a ideia dele é jogar com linha alta, e porque o Grêmio jogou assim e tomou o primeiro gol, o Gustavo Martins saiu do time por quê? Pra entrar o Balbuena, que não tem condição de jogar em linha alta nesse momento. Eu acho que o Balbuena dá pro Grêmio o que eles estavam detectando ali, que é um pouquinho de hierarquia emocional. E altura também. Emocional também. Não, eu até entendo E o Balbuena, que foi uma coisa que a gente notou ontem, que é muito legal também, que a gente eu não tinha visto. As jogadas de bola parada do Grêmio, teve uma falta bem no início do jogo, lá na intermediária, que ele criou uma jogada ensaiada. Te lembra que é uma fatiada do outro lado lá. Sim. Só que é longe a falta. Ou seja, é uma jogada trabalhada pelo Grêmio. Aconteceu 3 vezes essa Noriega no Balbuena. E a bola de assim, linha de fundo, salvo o do Amuso ali, né? Que não tinha ninguém na área. Ele deu mirando no Carlos Vinícius, se passasse o TT pegava. É sempre buscando lá o segundo pau. E bola parada é no Balbuena. Lá do outro lado. Eu acho que foi assim que saiu o pênalti. Isso, eu exatamente. Acho, inclusive, que o Balbuena é o titular, tá? O Balbuena é o titular do Grêmio. Mas o zagueiro que não tem velocidade, Cristiano, o Grêmio quer jogar compacto e mais pra frente. Gosto da ideia, assino agora. Mas para isso acontecer, você vai ter que ter um zagueiro veloz, porque você está encurtando espaço e avançando. Se jogar nas suas costas, você vai correr para trás. Se não for o zagueiro veloz, o cara que cobre o zagueiro tem que ser veloz. Alguém tem que fazer essa diagonal. Quer ver um cara que fazia isso no Grêmio do Renato? Quando o Grêmio se projetava e ele vinha da lateral para dentro, na diagonal, e cobria o zagueiro, chamava-se Cortez. Cortez fazia isso no Grêmio. Alguém vai ter que fazer isso nesse Grêmio, porque o Balbuena não é veloz e o Wagner Leonardo tem uma passada larga, o que é diferente de ser veloz. Dá para imaginar um time para sábado? Podemos fazer esse exercício. Até tem uma principal questão que hoje eu coloco, que é sobre quem será o substituto do Arthur. Tem 2 candidatos principais. Edenilson. Edenilson e Thiaguinho. Só que o Thiago ontem ele não ficou no banco, né? Ele foi relacionado pro jogo, mas ele não ficou. Isso aconteceu no jogo contra o Juventude, Vem, né? Maurício, vem. A dupla de zaga eu sei que tu quer falar. A dupla de volantes. Ele momentaneamente, e tomara que tenha sido só momentaneamente, ele cancelou o Thiago. O treinador cancelou o Thiago. Se você sobra do banco... Ontem, Maurício... Sobrar do banco. Ontem eu me lembrei de uma coisa que tu iria elogiar. Ele foi perguntado sobre isso, né? Se tu tivesse na jornada, tu iria elogiar. O Edenilson foi tratado exatamente como tu pediu para ele ser tratado. O Diogo fez essa referência. O Diogo fez essa referência. Não entrou no modo vai lá e resolve. Não só isso, ele entrou como volante no momento em que dava para entrar e ele ajudou. Esse é o ponto que a gente tá falando. Acho que a ideia quando tu tem o jogador, o que é que ele pode fazer? Ele pode fazer isso aqui. E tu, curiosamente, entrega pra ele o que ele pode fazer. É um negócio tão interessante, sabe? Costuma dar certo. Então, essas batatas isso, sabe? E as ovelhas. Dá certo. Acho que a Valéria vai até falar do Monsalve, né? Mas pelo que o Luiz Castro falou ontem, a tendência é uma lesão muscular. A suspeita de lesão, ele está sendo avaliado e passando por exames, né? Ainda não se tem um diagnóstico oficial, mas né, até pela forma como o Monsalve sai de campo, né? Na zona mista também a gente teve esse registro. Ainda não teve a divulgação oficial por parte do Grêmio, mas é uma suspeita de lesão muscular na coxa esquerda. Do jeito que ele sentou no chão e batia com a mão no chão, minha chance, eu tenho uma lesão que vai me tirar do jogo, e não é só do jogo. Pensando pra sequência, sem Monsalve, o Ivan joga contra o São Paulo. Sim, e o outro vai ser o Edenilson. Não, contra quem? Conta agora? Não, pensando no jogo do São Paulo. O William joga contra o São Paulo, o Arthur vai voltar, joga contra o São Paulo, o Noriega. Mas assim, Munari, eu acho que é um ponto que ele foi... Eu fiz essa pergunta... Joga sábado. Mas eu fiz essa questão pro Luiz Castro ainda depois do jogo contra o Juventude. O que seria a prioridade? Ele falou que está sendo... Cada jogo será a prioridade. A prioridade é vencer. Eu acho que tem uma dúvida sobre essa formação do meio-campo. Se o Thiago pode entrar no lugar pode dar do Arthur. Misto, você acha? Eu acho que é um time... Contra o Novo Hamburgo joga o Thiaguinho. Eu também acho. Eu acho que aí ficou no banco ontem, joga ele. Tô de Thiago e Cristaldo, tem que ser. A construção do Thiago é para ser reserva do Arthur. Essa é a construção, claramente.
A gente viu isso no jogo do Juventude, né? Exatamente. Eu acho que essa é a condição dele. Não sei se o Noriega faria 4 jogos seguidos, porque o Noriega jogou no Juventude. O Noriega não joga, então joga o Dodge. Então. Joga o Aí Dodge. Dodge e Thiaguinho, e aí sem Monsalve, aí ou joga Edenilson ou Cristaldo. Mas na arena... O Cristaldo, sim, que ontem não esteve no banco, aí eu concordo, Maurício, com o cancelamento, mas eu acho mais cancelado, né? Não é para sempre. Eu não estou dizendo que ele cancelou o Thiago para sempre, mas eu ainda preferia que no modelo que ele escolheu dos jovens, bota o Thiago no banco, antes se ele não vai entrar, não entra. Mas eu acho que a ideia... Ele poderia ter entrado ontem no lugar do Dodge, né? Só pegando um exemplo, né? Porque o Dodge acaba entrando no... mas aí eu acho que ele pensou no Dodge no seguinte, o Dodge essa ideia que eles acham que o Dodge é marcador. Mas o Dodge é mais 5. Né? Daqui a pouco dá um problema com o Noriega, entra o Dodge. E o Edenilson é esse cara que entrou, que pode ser um jogador de marcação, mas que chega à frente. Eu acho que o Thiaguinho, ele, no que ele precisava, ele olhou assim, cara, o Arthur não vai jogar sábado, vai jogar 90 minutos. Então eu vou precisar do Thiaguinho. O Edenilson entrou ontem nessa função, né? O Noriega, e aí tem ali os dois internos ali no meio, entrou. Ficou o Arthur e ficou o Edenilson. Inclusive o William vem para a esquerda e o Amuso passa lá pro lado direito para fazer esse cenário aí. Que foi uma troca de minutagem que ele quis, mas né, ele tirou o Amuso no lado esquerdo, onde o Amuso estava fazendo um carnaval em cima da defesa do Botafogo e bota pro lado direito. Isso. E aí o William já não tinha velocidade. Essa mudança dele foi meio... Mas o gol do Edenilson sai nesse cenário já. Mas já é uma preservação. O Grêmio termina esse jogo aos 35 do segundo, o Grêmio termina. Eu também achei que... Decidido, né? Tá 5-2. A saída do Vinícius. O Grêmio termina. E até importante dizer, o Vinícius não tem nada, né? Ele falou isso. Mas o Grêmio escapou, César. Mas deu um migué, inclusive, né? No 4-2. Quando o Grêmio faz 4-2, um minuto depois o Botafogo bota uma bola. Que é logo que tem a entrada do Matheus... Barreal? Não, Barreira. E o Matheus Martins. Mas quem chuta é o Barreira. E esse é o meu pedido, tá? Esse é o meu pedido, que eu acabei não fazendo pedido ao torcedor do Grêmio. O Grêmio tem goleiro, gente. Não vão vaiar o goleiro do Grêmio. Mas ontem teve vaia no goleiro? Não, ontem teve gente que disse que ele falhou o primeiro gol. Faz 20 anos que o Grêmio tomou um gol, falhou o goleiro. Entendeu? Falhou o goleiro. Não, o primeiro gol é uma qualidade do Arthur Cabral de definir. Tinha dois zagueiros ali. Antes do goleiro, culpa os dois zagueiros que estavam na bola. Mas o goleiro especialmente, tá? O goleiro falhou no Grenal? Sim. Em 2 gols claros, tá? Aquele gol do Bernabé, pra mim é perto do frango. Essa é a conta dele. Tá bom. Tu falasse sobre isso. E o primeiro gol ele sai mal do primeiro gol. Mas eu quero falar outro. Exatamente. Tá tudo certo. Agora, ontem, a gente vendo de perto, ele é o respiro da saída de bola do Grêmio. A organização em cima dele. Ontem, por exemplo, ele tem as jogadas que eles chamam de fatiada, né, que é o lançamento ou pro extrema, ou muitas vezes pro Amuso. Ele buscou o Amuso mais de uma vez no segundo tempo. Toda a base da saída de bola do Grêmio é em cima do goleiro. A fatiada tem altura, tem direção e a bola é lenta. Isso. A bola vai viajando. Sabe por quê, Maurício? Que é a bronca do Grenal, e aí a gente tem que entender o coração do torcedor, ou o coração do estádio, como diz o Luiz Castro, né? Se o coração do estádio não está sorrindo, ele está... chorando, porque está triste. Ele, antes de errar uma dessas fatiadas, ele acerta umas 2, 3. Sim. Então, assim, ele acertou 3, errou uma, a vaia foi em cima da... Mas eu fiquei impressionado, porque é a bronca do Grenal. Direcionado. Eu tenho que concordar contigo, porque vai passar. A única justificativa... Mas, pelo amor de Deus, o goleiro do Grêmio está ajudando, mais goleiro que o outro, ele dá tranquilidade para a defesa. O problema do Grêmio não é ele. E inclusive aí a genialidade também e o nível intelectual do treinador do Grêmio, que é uma coisa que nós temos que refletir até como profissionais. Eu fiquei encantado com isso, saí de lá pensando nisso ontem, que ele fala da necessidade que a nossa cultura tem de individualizar os problemas. Isso é muito. É muito interessante isso. É que ele diz que diz que é uma coisa mais cultural. Ele teve que essa semana se preocupar com individualidades que estavam achando... Estavam sendo muito criticados. Estavam desconfiando da sua própria capacidade. Isso. Então ele fala muito legal até para a nossa profissão, porque nós individualizamos. Eu individualizo, eu acredito que todos nós de alguma maneira fazemos isso. Eu tenho que botar a página 4 aqui. Falando de individualizar, cadê o Vaguinho? Vambora. Eu disse, ele dorme no programa. Mas o Luiz Castro, primeiro, tá? Vamos partir do princípio. O Luiz Castro, na minha conta, é um excelente treinador. Mas quando o Thiago sai no intervalo do Grenal, quando o Grêmio não perdia, e se decide que ele era o problema pelo qual o Grêmio marcava menos,
Aqui houve uma individualização em cima do Thiago equivocada. Não, é legal. Eu acho, equivocada. eu acho que e foi o treinador que fez. Mas ele nunca falou isso, né? Eu acho, mas só foi um gesto. Não, eu acho que o raciocínio é legal, Maurício. Foi o ato. Pelo seguinte, porque nós avaliamos como é que a gente usou, tu usou agora que tirou ele do grupo, fritou, não, Cancelou. Para nós ele arquivou. Ele ontem falou sobre isso. Ele diz o seguinte: às vezes são discussões coletivas que nós temos e tal, que não necessariamente... Claro que é uma forma de dizer, uma narrativa, tá bem. E a versão do vencedor na guerra, no esporte, na vida, é a que prevalece. Tá Vamos bem, embora. Entendeu? Bora. Só que é legal. Eu, por exemplo, eu individualizo. Até porque me irrita o erro, entendeu? Eu odeio perder. Não, mas César, são duas coisas. Não sei como conviver com a derrota. O mundo ideal é não individualizar. Mas o cara que disse isso e disse isso com razão, também individualiza. Ele não é o sujeito que emite o conceito do qual ele não participa e não pratica. Pratica sim. Não, a análise individual não pode ser excluída também do futebol, né? Mas eu acho que todos os treinadores... sempre do Guardiola dizendo que ele não excluía a individualidade, porque ele tinha um trabalho coletivo para fazer a bola chegar no cara diferente, mano a mano, e aí individualidade. Mas o que você tá dentro do cenário. Mais os meus erros. Tá brava. Tá brava, Valéria? Claro que não, eu tô ouvindo o debate. Falar. Aliás, já que foi citado o Pai Pepe, no documentário aquele sobre o ano em que ele conquistou tudo com o Manchester City, tem uma cena, César, se você não viu, vale muito a pena, mesmo sendo o futebol lá longe que você gosta menos. Mas acabou contigo, hein? Não, é confessado pelo César. Eu só tô dizendo isso porque o César fala no microfone. Então, eu jamais então não dá pra te defender, César. Esses dias aconteceu um episódio só para não parecer maravilhoso. louco. Você disse isso no microfone, eu não tô lhe dando uma bola nas costas. Nada, e se fosse bola nas costas também não teria problema. Não. A gente é amigo. Agora, esses dias eu tô vendo o Guilherme, né? Ele disse: que jogo é esse, filho? E o Guilherme: videogame. Guilherme teu filho. Não, mas olha só, Cristiano, você viu o documentário? Você viu o documentário? Ele diz assim, Diogo, você também viu? Valé, se você não viu, veja. Ele diz assim, antes da final da Liga dos Campeões, ele chama o De Bruyne e diz assim: você sabe que você não jogou bem a última final de Liga dos Campeões que a gente fez? Que o City perde para o Chelsea de 1-0, o gol do Harvard. E o De Bruyne jogou menos do que o botão. Jogou nada. Aí vem o Guardiola e diz: você sabe disso, mas você vai ser meu titular agora nessa final aqui do Arará. É verdade que o City só ganha quando ele sai, porque ele tem alguma dificuldade de decidir, inclusive o cardápio, o De Bruyne. Mas ele fez essa reunião com o De Bruyne individualizando uma questão que existia. O maior do mundo, o melhor treinador do mundo. Isso acontece. De Bruyne. Maurício, como assim dificuldade de decidir o De Bruyne, Maurício? O De Bruyne tem uma certa dificuldade sobre o cardápio. Como decidir? Sério? Toda vez que o City precisou dele em eliminatório ou final... É sério? Tu não gosta dele? Acho... Não. Ele sabe jogar, bota uma camisa se eu disser que ele não sabe jogar. Tô falando sobre um anímico da hora já grande. individualizando. Assim, nós estamos torcendo pro Ednelson ir pro caminho. Nas duas finais de Champions, sim. Mas se percorreu um caminho pra chegar ali. Não, aí Quem fez gol no Bernabéu contra o Real Madrid. Ele foi decisivo em muitos jogos também. Quando tu tá jogando a Premier League e o teu rival é o Liverpool, tu ganhando o Liverpool com o gol dele. Acho que ele tá falando assim naquela régua lá. A hora grande do Rodri foi do Rodri, não foi dele. Não, é que a discussão do De Bruyne foi sempre assim, ele tá no mesmo patamar do super craque do futebol, e aí eu acho que daí por isso não. Do De Bruyne pro Edenilson, que deve jogar sábado, então, Valério. Praticamente a mesma coisa. Vocês fizeram comigo ou com o Cristiano maldade, mas fizeram Edenilson para o De Bruyne. Mas são possibilidades. Edenilson mais 10 sábado, então. Eu acho que é um pouco forte. Depois do gol. O time começou a trabalhar hoje, mas eu diria que sim, é um dos principais candidatos, né? E me parece que o Thiago também, né? Para ser o substituto do Arthur.